Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 4 de Efésios, no verso 24, em que fala sobre se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então esse homem foi criado em Cristo. E aí eu tenho o entendimento que Paulo está fazendo alusão ao que ele escreveu anteriormente em Efésios 2:15, que diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, em Cristo se cria um novo homem. Não existe mais a separação judeus e gentios. Vai se inserir na igreja um novo homem. E ele vai ser inserido no corpo de Cristo. Agora, esse novo homem, ele é criado de uma forma diferente. Ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí tem algo tremendo aqui, porque ele é criado em justiça e santidade, porque ele é criado em Cristo. E ele vai receber a justiça de Cristo. Então é imputado a ele a justiça de Cristo. Eu comentava no último áudio, os judeus eles tentaram estabelecer a sua própria justiça pelas obras da lei. E aí eu dizia, como está escrito em Romanos 9:30, diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, os gentios, eles entram na igreja e eles recebem a justiça, alcançam, porque é a justiça que é pela fé em Cristo. E os judeus não conseguiram. Agora, por que os judeus não conseguiram? Aí Romanos 10 explica, no verso 3, porque eles, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, os judeus, eles não conheceram a justiça de Deus. E eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. E não se sujeitaram à justiça de Deus. Então eles não conheceram e eles tentam estabelecer a justiça que vem pelas obras da lei. E aí eles tropeçaram na pedra de tropeço que é Cristo. Porque a justiça que vem de Deus é pela fé. É isso que fala, que a Bíblia nos ensina a respeito de Abraão, que a justiça dele foi imputada a ele pela fé. Olha só, nós vamos pegar Romanos 4, verso 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a justiça que Abraão recebeu de Deus foi pela fé. E aí os judeus, eles tentaram estabelecer pelas obras da lei, e aí pelas obras da lei tropeça na pedra de tropeço e ninguém pode ser justo. E Paulo escreve muito sobre essa justiça aos romanos. Eles, pela obra da lei, não vem só o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não existe justiça pelas obras da lei. A justiça vem por fé em Cristo. E pelas obras da lei só vem o conhecimento do pecado. Então os judeus tropeçaram em Cristo e não se deram conta que Abraão foi justificado pela fé. A justiça de Cristo foi imputada a Abraão pela fé. Então esse novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça,
e santidade, esse é um membro do corpo de Cristo. Porque ele, esse homem, é criado em Cristo e ele é uma justiça recebida pela fé em Cristo. Lhe é imputada a justiça. Não é só perdoar os pecados, mas Deus vê aquele que crê em Jesus como justo, porque Deus o vê através de Cristo. É tremendo isso, é maravilhoso. Eu digo Efésios, estudando Efésios, se tu puder acompanhar ou puder estudar sozinho, quem sabe tu estude e tu aprenda até muito mais. Mas Efésios é cristocêntrica ao extremo. É em Cristo, é através de Cristo, é para Cristo e por Cristo, é cristocêntrica. Quebra o homem, quebra qualquer religião. Porque é posicional, é a tua posição em Cristo. Esse novo homem, ele recebe justiça. Quando Deus nos vê, ele nos vê através de Cristo. E aí nós somos justos. E somos santos, é tremendo. E aí eu penso comigo, todas as religiões elas naufragam. Qualquer religião que não esteja baseada em Cristo como fundamento, está quebrada, afunda. As religiões não conhecem a justiça de Deus. A justiça de Deus é um Deus justíssimo, santo ao extremo. Eu acho tremendo quando Abacuque diz, tu é tão puro de olhos que tu não pode contemplar o mal. Vamos pegar essa passagem de Abacuque só para nós termos esse conhecimento. Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. É um Deus santíssimo. Quando Moisés disse, olha, vem conosco, nós precisamos da tua presença. Diz, olha, a minha presença não vai com vocês, porque é um Deus santíssimo, olha, é perigoso, tu não sabe o que tu está pedindo. É algo assim, é a presença de Deus, nós precisamos estar escondidos em Cristo. É algo glorioso demais, a presença de Deus. Olha, quando Deus fala com Moisés, e Moisés pede, olha, me dá a tua presença, vai conosco. E Deus disse, olha, a minha presença não vai com vocês. Porque vocês são um povo pesado, vocês são duros. Olha só aqui, vamos pegar, porque para te entender um pouco desse Deus, é um Deus santíssimo. Pega Êxodos 33, verso 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Pois agora tira os teus ornamentos para que eu saiba o que hei de fazer. O que te hei de fazer? Então, por um momento Deus assim, eu não vou subir no meio de vocês porque eu posso consumir todo mundo. Nessa justiça, nessa santidade, Deus ele não pode contemplar o mal. Então a única, nossa vida tem que estar escondida em Cristo. É Cristo, para Cristo, por Cristo e através de Cristo. É em Cristo que Ele nos faz agradáveis. Tu pega Efésios, vamos voltar a Efésios 1:6, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos faz agradável a si mesmo no amado, em Cristo. É uma coisa tremenda, é grandioso demais. Romanos 8:32 diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, esse Deus é um Deus justíssimo, é um Deus santíssimo, ao extremo. E aí ele não poupa o seu filho, porque ele entrega o seu filho para nos salvar, seu único filho. Porque ele sabe que é o único jeito que da ira dele passar, dele nos ver através do seu filho amado, e aí nós ocupamos uma posição aceitável diante de ti, agradável.
É o único jeito do homem ser agradável a ele, através da fé em Cristo, é ocupar uma posição em Cristo. E aí ele não poupa, e aí ele diz, olha, quem está em Cristo, quem vai intentar acusação? Eu estou vendo ele através do meu filho, e se tu ofender o meu filho, tu está quebrado. Então, Hebreus 10, 29 diz, que castigo não deve merecer aquele que pisar no filho? Que tiver por... Pega Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós que será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E aqui onde todas as religiões se rebentam e afundam. Qualquer religião que não tem o fundamento de Cristo está quebrado. O apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 3, verso 11, diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento base, essa é a base, essa é a pedra de tropeço, é esse fundamento que nos faz agradáveis a Deus. E ninguém pode botar outro fundamento a não ser esse que é Cristo, Jesus Cristo. É Ele, é a base da salvação, Ele é o fundamento perfeito. E aí as religiões se afundam, chafurdam, é um desespero total, porque eles não conhecem a justiça de Deus e tentam estabelecer a sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus. E a justiça de Deus você vem através de Cristo, é uma justiça de posição, é posicional. E Ele só nos aceita através do amado. Aí as religiões pisam no filho e aquele que não poupou o seu próprio filho, ele entregou seu filho. E aí as religiões que não têm esse fundamento de Jesus Cristo como base para o único e suficiente Salvador, pisam no filho. Não vem a santidade do sangue da aliança. Desfazem. E esse espírito de graça, porque é graça, é presente, e aí eles tentam estabelecer a sua própria justiça. E aí se quebram. É interessante se tu pegar Isaías, e nós vamos pegar agora aqui, Isaías 64, no verso, vamos pegar aqui, acho que é o verso 6 que eu tinha já olhado aqui. Diz assim o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Esses somos nós, todos nós somos como o imundo. Imundo é diante de um Deus santo, ele nos olha, é terrível. A justiça que nós estamos tentando estabelecer é trapos de imundícia, é um trapo de imundícia. E aqui se refere a imundícia, é o sangue imundo, se diz, eu já escutei alguma coisa dos autores, que eram os panos que se usavam como se fossem esses absorventes, que pega o sangue do ciclo menstrual feminino. Trapos de imundícia, que é coisa detestável. A mulher, no seu período menstrual, era considerada imunda. E essa é a justiça do homem diante de Deus, trapos de imundícia. Então, não conhece a justiça de Deus, e estão tentando estabelecer a sua justiça. Aí vem com um caminhão de boas obras e vão ser chegando a Deus achando que Deus vai ter que aceitar, vão colocar a goela abaixo de Deus, de um Deus santíssimo. E aí estão passando por cima do filho. Não, nós estamos tentando estabelecer a nossa própria justiça. E caem na pedra de tropeço, que é Cristo. Então as religiões hoje estão fazendo a mesma coisa que os judeus fazem. Não estou dizendo que são religiões más ou ruins. Não, são boas religiões. São boas filosofias de vida. Eu só faço bem. A minha filosofia de vida é só o bem, é só o bem. Eu só penso bem, eu só penso bem, eu só falo bem, eu só penso bem para os outros. Baita filosofia de vida.
mas é estabelecer a sua própria justiça. Não tem um fundamento, colocou outro fundamento, a justiça própria. E aí caem como os judeus caíram na pedra tropeço, que é Cristo. Querem estabelecer a sua própria justiça e estão achando que Deus vai aceitar. Deus tem que aceitar a justiça humana, é um Deus santíssimo. Nós nascemos condenados. Em Efésios nós já lemos Ele nos deu vida estando nós mortos, sem ofensa e pecado. Nós nascemos mortos em pecados e ofensas, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Nascemos condenados, somos filhos da ira pelo pecado. Nós já nascemos condenado à ira. Somos filhos da ira, somos nascidos para a ira. A ira vai ser nos tomar. Mas no seu grande amor com que nos amou, Ele entrega o Filho, Ele não poupa o seu único Filho, porque Ele é um Deus santíssimo e Ele sabe que a única maneira de nos fazer agradáveis a Ele é através do seu Filho. É através do seu Filho amado. Então Ele entrega a seu Filho. Mas aí nós passamos por cima. Pisamos por cima do Filho. Passamos... Não precisa do Filho. Tu precisa do Filho. É tremendo. É um Deus irado. E talvez eu já escutei, e até já comentei uma vez com um irmão, parece que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento, e não é assim. Parece que o Deus do Novo Testamento é um Deus complacente. Não tá, aceita tudo. Não aceita tudo, é o mesmo Deus. Pega o Evangelho de João 3,30, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É o mesmo Deus, é um Deus santíssimo, é um Deus que se ira contra o pecado e vai se irar. Quem sabe nós como igreja estamos falhando aí, Deus é um Deus super bom, é um Deus que é só amor, é só amor. É um Deus que é só amor. Mas os atributos de Deus, eles são equivalentes. Amor, justiça, santidade, é tudo igual. Não é mais amor e menos justiça, não, é igual. Os atributos de Deus são equivalentes. Então, e é um Deus que tem ódio, mas é um ódio perfeito. Então é o mesmo Deus. A ira de Deus permanece sobre ele, e tu vai vendo que é um Deus que se ira. Ele vai castigar. E aí é interessante porque eu comentava, fazendo um comentário num áudio, as religiões gostam de falar dos ensinamentos de Jesus. Não, os ensinamentos de amor, as bem-aventuranças. Bom, maravilhoso. E aí tiram alguma coisa, Jesus, o profeta do amor, um espírito de luz. Sim, mas é como se estivesse num buffet, só tira o que lhe convém, é um buffet, e a Bíblia não é um buffet. Jesus falou mais do inferno do que qualquer outro escritor do Novo Testamento e do Velho. Falou mais da condenação eterna do que qualquer coisa. E ele fez recomendações tremendas. Eles só temam o Pai. Temam o Pai. Não temam o que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e fazer com que o corpo e a alma venham a padecer eternamente. Então, ele conhece o Pai. Ele diz, olha, temam ao Pai, temam o Pai, temam o Pai. Então, Jesus não mudou. Eu sei que às vezes quando a gente olha, parece que o Deus do Velho Testamento era um Deus irado. Não. Ele foi amoroso e mostrou seu amor, e vários profetas mostram que ele
foi um Deus de amor, agora Ele continua, Ele proveu ao seu Filho no seu amor, mas Ele é um Deus tremendamente justo. Então, não pensa que as religiões pegam, não, é amor, e aí o diabo diz, não, fica tranquilo, o diabo já pode, é só amor, e aí entra essas teorias que se colocam na igreja. Purgatório, depois tu vai ali, passa no purgatório, purga um pouco e fazem uma missa, fazem uma oração e vai dar tudo certo. Ou você levantou uma teoria do universalismo, no final todo mundo vai ser salvo. E não é assim. Então, nós estamos lidando com um Deus que Ele proveu no seu amor, por causa da sua justiça e da sua santidade, Ele provê para nós uma saída em Cristo, demonstrando o seu amor. Ele não poupa o seu Filho, mas Ele sabe, eu sou um Deus justo, olha, eu não vou ir no meio desse povo, lembra? Porque eu vou consumir eles, é um povo duro, e eu vou consumir todo mundo, eu vou destruir todo mundo no deserto, eu sou justo, eu amo, mas assim como eu tenho amor, eu sou justo, e os atributos de Deus são perfeitos. Então ele dá o seu Filho, e aí esse novo homem em Cristo, ele recebe a justiça de Cristo. Mas o homem consegue, ele tenta ainda estabelecer a sua própria justiça e chega a Deus, e aí o diabo diz, não, fica tranquilo, poxa, é um Deus só amor, é puro amor, é só amor. Mas é um Deus justíssimo. Ele tem a mesma justiça e a mesma santidade de sempre. Então eu acho interessante, assim, é uma coisa maravilhosa no seu amor. E João, ele escreve, e no capítulo, na primeira epístola, no capítulo 3, ele diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha amor. O amor que Ele tem nos concedido. Agora, equivale o amor, esse amor glorioso, que tu diz assim, é um amor, o amor que excede o entendimento. Assim é também a sua justiça. Assim é a sua santidade, da mesma forma. Não é mais amor e menos justiça, são atributos, segundo os teólogos, que se equiparam. Então a justiça é perfeita, o amor é perfeito, a justiça é perfeita, e Ele odeia o pecado. Então é um Deus terrível, e que nos olha e nos dá o seu Filho para que... Aí eles, não, o meu amor está aqui, a minha justiça está plena e a minha santidade está perfeita. Então aí nos faz agradáveis a si, no amado, e aí tu pisa, e aí as religiões inventam, bom, é chafúrdio total, é afundar, é se quebrar. E eu tinha dito que eu ia fazer esse áudio, eu vou rapidamente passar para a parte de santidade. Então nós somos declarados santos, porque é posição, é a nossa posição em Cristo. É uma posição que nós ocupamos em Cristo. É santo. Nós recebemos a santidade de Cristo, assim como recebemos a justiça de Cristo. Então, faz parte de também Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É bênção espiritual, é justificação e santificação. É automática. É bênção espiritual, faz parte, Ele já nos abençoou, quer dizer, nós já somos justos, já somos santos diante de Deus. E eu falei que eu ia comentar sobre essa santificação, porque é bom lembrar, até eu que falei, me esqueço e tenho que ler de novo, eu gosto de anotar, porque aí eu me lembro. É uma santificação em 3 etapas. É uma santificação
passada, instantânea, quer dizer, automaticamente ele já te dá a santidade de Cristo. Bom, aí esse Deus que é perfeito em amor é perfeito em justiça, aí ele já, em santidade ele já te vê santo em Cristo, porque aí tu já é aceitável. Então são 3 etapas, 3 tempos. No passado tu recebe a santidade instantânea de Cristo. Ele já te vê como santo porque ele te vê através de Cristo. Ele te olha, é a tua posição. Em Cristo tu já é santo. Aí tem a santificação presente e progressiva, quer dizer, tu recebeu a Jesus, em Cristo tu já é santo, mas é a tua santidade diária. Essa é a progressiva, é presente, quer dizer, é tu começar a te separar das coisas do mundo, é ser despojado do velho homem, te renovar, e aí tu vai se separando, a tua maneira de pensar começa a mudar, porque tu vai renovar o espírito da tua mente, tu já vai deixar de se conformar com o mundo, tu vai experimentar na tua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é a segunda parte, é a presente progressiva. E a terceira é a futura, é a santificação, quando na segunda vinda, quando nós vamos ser transformados. E aí nós vamos deixar esse corpo incorruptível e vamos receber um corpo incorruptível. Então aí já é o futuro, aí nós vamos ser como ele é. Aí entra de novo o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 13, ele disse no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. E olha só, ele disse, amados. Esse amados aqui é agapetos, do ágape, amados. Agora somos filhos de Deus, então é a tua posição. Tu é filho de Deus em Cristo. Somos filhos de Deus e cheio de falha, de defeito, de imundos. Justiças que são trapos de imundícia, mas ele nos vê através do amado, e nós somos filhos de Deus. E aí, João vai dizer, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós ainda estamos nesse corpo. Ainda não se manifestou o que nós vamos ser. O que vai ser o futuro glorioso nosso. Mas aí João diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então nós vamos ser semelhantes a ele, nós vamos ser igual, mas vamos ser semelhantes a ele. Não é, eu já li diz que os mormons creem que depois que nós, na eternidade, os homens vão ser, os mormons vão ser deuses, mas é deuses polígamos, e vão povoar os mundos. É uma heresia terrível, porque se tu pega Mateus, eu vou ver se eu acho aqui, não faz parte, mas é bom até colocar isso aí. Mateus, me parece que esse dia eu estava vendo essa parte, quando Jesus disse que nós vamos ser como os anjos e não se casam. Aqui, Mateus 22, 30, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, é o que Jesus falou, na ressurreição ninguém vai se casar nem se dar em casamento, mas vão ser como os anjos do céu. Então, você crê, os mormons creem, parece que tem essa crença, eu escutei esses dias, que eles creem que vão ser deuses polígamos, quer dizer, não é só vão ser deuses, eles vão ser deuses polígamos, vão povoar os mundos. É uma heresia total, porque a Bíblia está dizendo, não você casa nem se dá um casamento. Vamos ser semelhantes a ele, mas não vão ser deuses. Mas nós vamos ser como os anjos de Deus. Os anjos não são deuses. Agora, semelhantes a ele. Então ninguém vai ser Deus na eternidade. Nós vamos ser como os anjos, nós vamos ser semelhantes a Deus em perfeição, em santidade, em incorrupção. Então é tremendo isso aí.
nós vamos ser igual a Ele, ainda não somos. Nós vemos as nossas debilidades, vemos as nossas falhas, vemos uma luta contra o pecado e vai ser até a morte. Aqui eu acho interessante quando nós vamos ser com os anjos, como os anjos e não vamos casar nem se dar em casamento. Eu tenho uma coisa que eu nunca vi ninguém dizer, mas que tem coisas que Deus tem me dado, graça a Deus, tenho aprendido, procurando estudar, e é Deus tem dado graça. Eu fico pensando aqui nas mães, nas mulheres que têm filhos. Quando elas leem isso aqui, elas não se dão conta, para aí, não vão se casar, nem se dar em casamento. Opa, na eternidade não vai ter nora, não tem nora nenhuma. Os filhos vão voltar a ser das mães, não estou dizendo de brincadeira, biblicamente não vai ter nora mais. Aí essa guerra terrível termina, porque aí os filhos vão ser filhos, mas eles não vão se casar, quer dizer, não vai ter nora na eternidade. As noras vão deixar de existir. Então é bênção. Aí não vou dizer que é bênção espiritual, mas é bênção, pensa nisso. Hoje tu tem teu filho dividido, quem tem filho casado, a mãe sofre, a minha esposa tem 4 filhos, 2 casados. E ela tem um amor por esses filhos. Eu digo, na eternidade eles vão ser só teus, eles não vão ser casados. É bênção espiritual. Bom, nós iniciamos agora no 25, no próximo áudio, sobre as coisas que tem que ser tiradas do velho homem. Iniciou Paulo, eu gosto de dizer isso, Paulo iniciou colocando coisas que nós temos que acrescentar, e agora nós vamos para as coisas que tem que se tirar. Pai, nós te damos graça, porque tu nos vê em Cristo, já é presente, tu nos vê já transformados, semelhantes a Cristo, porque tu nos vê no amado. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.